Oi? Do Nagorno-Karabakh, né? Então, ó, pessoal, cronologia, já falei essa primeira, né? E aí, essa aqui eu não cheguei a falar. Não expliquei? Ah, não, então beleza. Tá. Então vamos lá, ó. Durante a União Soviética, tá, de 21 a 91, o território pertence ao Azerbaijão, sendo maioria de armênios. Qual território? Esse território, pessoal. Ó, dá uma olhada na legenda, ó. Território sob controle, território do Azerbaijão sob controle dos armênios, tá? Essa área meio amarelo aqui, sei lá. E esse aqui, ó, Nagorno-Karabakh, é esse território que, durante o período da União Soviética, pertenceu ao Azerbaijão. Quando terminou a União Soviética, pessoal, nós temos a ocupação desses territórios fronteiriços com Nagorno-Karabakh pelas tropas da Armênia. E a Armênia quer essa parte e o Azerbaijão quer manter essa parte com eles. Resultado, vira uma guerra, tá? Na região. Ó, current borders seria então as fronteiras, né, atuais, tá? Como que funciona, beleza? Então nesse primeiro item põe assim, ó, o território, o território que pertencia ao Azerbaijão, o território que pertencia ao Azerbaijão está sendo controlado pela Armênia, está sendo controlado pela Armênia desde o fim da URSS. Desde o fim da URSS. Ponto, na mesma linha. As forças militares da Armênia também controlaram as forças militares da Armênia também controlaram os territórios ao redor, tá? Que são esses aqui, gente, ó, em laranja aqui, amarelo, sei lá o que é isso aqui, tá? Também controlaram os territórios ao redor, beleza? Certo? E virou impasse, né? É um território, o Nagorno-Karabakh, tá? De armênios que é controlado pelo Azerbaijão. A Armênia pegou e controlou os territórios ao redor e aí fica nisso, tá? Ninguém decide nada, beleza? E aí a gente tem isso, ó, de 88 a 94, guerra na região, só que sem definição de fronteira. Põe na frente. Pode colocar guerra na região. E aí põe na frente. Não houve definição de fronteira. O impasse tem até hoje, tá? Tanto é que eu coloquei isso no último item. Dá uma olhada, ó. Na frente de guerra na região, põe assim, não houve definição de fronteira, tá? Ninguém tem ali definido de quem é quem o território, certo? Cada um reivindica para o próprio país o controle, certo?
E aí, olha só, de 2008 a 2014, pessoal, praticamente todo ano conflito. Dá uma olhada. Pode colocar aí. E aí a gente termina o Nagorno-Karabakh. Mais um que não teve um, um fechamento, né? Não teve um desfecho, certo? Pode ir? Bom, agora nós vamos, pessoal, para o pior de todos, tá? A Ossétia foi bastante enrolada, complicado o negócio lá na Ossétia, tá? Agora, na Chechênia, tá? O negócio desandou assim de uma forma que houve até aliança com a Al-Qaeda, certo? E tem algumas histórias curiosas aqui para a gente poder falar de Chechênia, beleza? Então pode por aí, ó, Chechênia, sem piadas, tá com o nome. Toda vez, gente. É, toda vez. É que nem Peru, cara. Peru também. O Peru, quando você vai falar de Peru, ele desperta, né, a sensação de quinta série, né? Normalmente acontece isso, né? Tudo rindo, um olhando pra cara do outro, né? Imagina então na hora que eu falar que o Putin, olha isso, o Putin invadiu a Chechênia. É a piada pronta. Não tem jeito, mas eu vou ter que falar isso, gente. Mas aconteceu isso. Então, mas aconteceu, eu sei, é mais forte que a gente. Ah, olha lá, lógico, olha lá. Bom, vamos lá. Bandeira da Chechênia, tá? Olha aqui o território checheno, né? E aqui a bandeira, tá? Então, ó, pertence à Rússia, reparem, tá? É uma área russa. Para vocês entenderem, não é a mesma categoria, tá? Mas só para vocês entenderem. A gente tem aqui o estado de São Paulo. É como se fosse um estado dentro da Rússia, beleza? Só que lá eles chamam, né, a Chechênia de região autônoma. Tem umas particularidades que não dá para a gente fazer uma analogia totalmente igual aqui no estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, tá? Mas pensa assim, é como se fosse uma parte integrante do território russo. Tanto é que quando a gente fala de Rússia, a gente fala de Federação Russa, tá? Então ela é composta por várias federações, a Chechênia é uma delas. O Daguestão, a Ingushétia, a Ossétia do Norte, Kabardino-Balcária, Karachay, Cherquécia, todos esses são também territórios da Rússia, tá? Cada um deles tem um movimento de independência. Imagina se for dar aula de tudo isso, né? Por isso que eu falo de Chechênia e Daguestão, especificamente, e da Ossétia do Sul aqui embaixo. Bom, vamos lá, cronologia de novo. Primeiro, pode pôr aí, pessoal. Primeiro item da cronologia. Avisa aí a hora que vocês copiarem. Pode ir? Pode ir, gente? Alguém mandou no chat, mas não dá para eu ver. Pode? Olha só. Pessoal, de 94 a 96, guerra e vitória contra os russos. Vamos entender então o que foi que aconteceu, tá? É, Nós tivemos então uma guerra pós-URSS, lembrando que a União Soviética ela se desintegra em 91. Nós temos vários movimentos de independência, a Chechênia foi mais um deles, tá? Foi mais uma república que queria se tornar independente da Rússia. Bom, a Chechênia, ela começa um movimento de independência e ela vence os russos, tá? Então já dá para perceber que os caras não eram qualquer coisa, tá?
houve uma vitória da Chechênia contra a Rússia. O presidente da Rússia na época era um cara chamado Boris Yeltsin. Dá pra gente falar, pessoal, que a derrota dos russos para a Chechênia acabou com a carreira política do Yeltsin, tá? Tanto é que no ano de 97 tem eleição e no ano de 98 quem assume é o Putin, certo? Vladimir Putin, que está no poder até hoje, tá? Então, isso aqui é extremamente importante porque a vitória da Chechênia determinou basicamente a ascensão do Putin ao poder. Foi um pós-vitória que deu a eleição do Putin, tá? Não precisa colocar nada aqui, só para entender, beleza? Bom, seguindo, já com o Putin no poder, ó, o Putin lidera uma invasão na Chechênia, a Chechênia declarou independência, tipo, ó, nós somos independentes, viramos um país não reconhecido e tudo mais, ainda mais que a Rússia é Conselho de Segurança da ONU, precisaria dela para reconhecer, enfim, houve declaração de independência da Chechênia. Em 99, com o Putin no poder, nós temos então a invasão da Rússia e o controle território, tá? Do território. E aí foi um massacre, né? Mataram uma galera, né? Escravizaram mais um tanto, prenderam um monte de gente. O negócio foi violento, tá? Na frente aqui, ó, do território checheno, põe assim, ó. Pode falar? Põe assim. Liderança do Putin. Putin é do jeito que fala, tá? É P-U-T-I-N, Putin, tá? Liderança do Putin. Liderança do Putin e estabelece um controle militar e político na região. Os caras chegaram metendo o pé na porta e falando, agora quem manda vai ser a gente mesmo. A gente estava até, né, com uma certa autonomia, vocês tinham até uma certa autonomia, só que agora acabou, tá? Agora vai ser lei russa aqui, e não mais lei da Chechênia. Oi? Controle militar e político. Territorial, obviamente, né, mas militar e político, tá? Pessoal, pior coisa que poderia ter acontecido, né? No caso aí foi essa força bruta. Nós temos aí então a formação de um grupo guerrilheiro checheno e esse grupo guerrilheiro checheno ele se alia à Al-Qaeda. Al-Qaeda aquela, lembrando, ó, a gente está falando de 99, né? A Al-Qaeda ela aparece né, para o mundo todo ver em 2001 com as Torres Gêmeas, né? Já existia Al-Qaeda, claro, certo? E aí uma célula da Al-Qaeda ela acaba se instalando no território da Chechênia, ligando com esses guerrilheiros chechenos para começar a realizar atentados contra a Rússia. Primeiro atentado, 23/10/2002, atentado em Moscou, 170 mortes num teatro, tá? Foi sim de chechenos com ligações com a Al-Qaeda, tá? Pode copiar esse terceiro aí. Pode ir para o próximo? Pode? Próximo. Mais um atentado. Esse foi considerado aí o mais significativo. Tá, ó. 1/9/2004, atentado em Beslan,
334 mortos, sendo 156 crianças. Copia, eu vou explicar como é que foi isso. Pode ir? Pode? Bom, vamos lá. Voltando para o mapa aqui. Beslan fica aqui, pessoal. Ossétia do Norte, tá? Uma escola em Beslan. Reparem, o atentado não foi na Chechênia, mas foi provocado pelos rebeldes chechenos. Eles entraram na escola, tá? E, segundo relatos, eles não queriam que fosse passada, fosse ensinada na Ossétia do Norte o russo, tá? Lembrando que a Ossétia do Norte é um território da Rússia. A Ossétia do Sul é um território da Geórgia, certo? Não queria que se ensinasse o russo. Eles queriam que falassem o checheno, né? Já que seria uma área que eles queriam que fosse dominada pela Chechênia, tá? Ao que tudo indica, não se sabe se isso aí realmente aconteceu, são relatos, tá? Um pai, porque tinham pais ali também, pais de alunos, né? Mas um pai foi comunicar com o filho e ele falou em russo. E aí começou o tiroteio, certo? E aí nesse tiroteio 334 mortos, inclusive os rebeldes, os terroristas, tá? Desses 334, 156 crianças, tá? Foi assim, um dos atentados mais significativos que aconteceu da história da Rússia, tá? E seguramente dessa questão da Chechênia aí foi o pior deles, beleza? Põe um asterisco aqui embaixo. Já vou falar desse cara. Põe um asterisco aqui embaixo. Pode falar? Põe assim: a Chechênia é maioria islâmica, muçulmana, põe muçulmana, melhor, tá? Porque eles não são árabes, né? A Chechênia é maioria muçulmana e possui ideais separatistas desde o fim da URSS. Desde o fim da URSS. Ponto. Pode pôr na mesma linha ainda nesse asterisco aí. Põe assim. O território possui reservas de petróleo e gás. O território possui reservas de petróleo e gás que interessam à Rússia. A Rússia não quer perder isso. Beleza? Fechou? Aí, põe esse nome aí desse cara, ó. Atual presidente, Ramzan Kadyrov. E aí vem uma curiosidade para eu contar para vocês.
Quem é Ramzan Kadyrov? Tá? Quem é esse figura? Bom, o Ramzan Kadyrov, ele é considerado presidente, né? A Chechênia não é independente, tá? Mas lá eles são chamados de presidente, lá, tá? Na Chechênia é como se fosse uma elevação de uma categoria, vai, de uma república autônoma, vai, é como se tivesse, né, uma certa autonomia em relação à Rússia. Não é livre, não é independente, mas tem uma certa autonomia, tá? Para tentar minimizar, né, a situação lá da Chechênia, o Putin, que não é burro, tá? Em 2004, depois dessa bagunça aqui, ó, do atentado, né, em Beslan, ele designou um cara para ser o presidente da Chechênia, para ser o cara que governasse a Chechênia. E o cara que ele vai designar, ele era um ex-rebelde, que era o pai desse Kadyrov aqui. Era um cara chamado Akhmat Kadyrov, certo? O Kadyrov, o pai, né, o Akhmat, ele morre no ano de 2014, tá? Num atentado na Chechênia. Matam o cara, ele é considerado traidor e tudo mais. E aí o filho dele assume, Ramzan Kadyrov. Então, qual que dá pra gente entender? O Putin, ele meio que se aproximou de rebeldes para colocar esses caras no poder e ter esses caras do lado dele para tentar diminuir a tensão na região da Chechênia, tá? Outra curiosidade, o Akhmat Kadyrov, ele comprou um clube, tá, de futebol na Chechênia chamado Terek Grozny, certo? Grozny é a capital da Chechênia, tá? E hoje esse time se chama Akhmat Grozny. Mudou o nome em homenagem ao pai desse maluco aqui, certo? Era Terek Grozny, passou a se chamar Akhmat Grozny, certo? E o clube de futebol, ele é suspeito, né, que encobre atividades ilegais da família Kadyrov. É bem provável isso, porque de repente o clube começou a ter dinheiro e começou a contratar jogadores de nome internacional, né, jogadores bons ali da Rússia, jogadores bons na região do leste europeu, certo? E de onde veio esse dinheiro? Tá? Então, se supõe que o dinheiro vem da Rússia, da própria Rússia, para manter o futebol, para distrair a população da Chechênia e eles não realizem atentados. Tipo, vamos alegrar a galera? Vamos comprar um time de futebol para os caras. Seria mais ou menos isso. Tá? É bizarro, né? E é o Putin, né? Tudo que vem do Putin a gente acaba duvidando, né, se é de boa intenção. Beleza? Então, só para entender, né, esse cara é o atual dono da Chechênia, certo? É o filho, né, do Akhmat, o Akhmat que acabou morrendo por rebeldes chechenos. Né? Ele foi acusado de traição. Tá? Acho que isso já explica. O filho dele também era rebelde, só que ainda não mataram ele. Beleza? Próximo, Daguestão. Pode pôr aí, Daguestão. A bandeira do Daguestão. O território do Daguestão é vizinho da Chechênia, tá? Pode ir? Cronologia. Pode pôr a primeira. 1999, foi o ano, né? Olha só. Invasão de rebeldes chechenos. Avisa aí a hora que vocês terminarem, pessoal, de copiar. Pronto? Gente, dormiram? Contei tanta história lá, vocês dormiram? Pode ir? Bom, pessoal, olha só a bizarrice. Em 99, tá? Eu falei agora há pouco para vocês que nós tivemos uma ação do Putin no território da Chechênia. Rebeldes chechenos foram para o vizinho
ó, olhando no mapa aqui, Daguestão, e tentaram colocar no Daguestão uma república islâmica. O Daguestão também é islâmico, muçulmano, certo? Então foi isso que aconteceu. 99, de novo Putin, a ação do Putin repreendendo o movimento e ocupando o território. Aquela ideia, eu já ocupei a Chechênia, vou ocupar o vizinho Daguestão, tá? Pode copiar isso então. O Daguestão tem muito gás, daqui a pouco a gente coloca isso, tá? Só para... Tá no pé do Mar Negro, né? Então tem muito do Mar Negro, do Mar Cáspio, tem muito gás, tá? Pode ir? Pode. Alianças obscuras entre o bilionário Suleiman Kerimov e Putin. Futebol novamente. Vamos lá. O Putin, ele veio em 99, ocupou o território do Daguestão, tá? E aí, né, ele chegou para um bilionário russo. Esse cara aqui, ó, Suleiman Kerimov, ele é russo, tá? Nascido, não é nascido no Daguestão, tá? Ele é nascido em território russo, próximo até Moscou. Era muito amigo do Putin, né? E ele fala, ó, seria interessante você controlar, né, o território do Daguestão. Você não vai ser o dono do Daguestão, mas você vai mandar lá. Várias empresas, pessoal, do ramo, né, metalúrgico, siderúrgico, o cara mexe com indústria de base, tá? Esse Kerimov aqui, tá? Começaram a se instalar no Daguestão, né? Utilizando o gás natural como fonte de energia, já que a região tem muito gás natural, né? E o Putin facilitou todos os contratos, quer dizer, o cara já era rico, já era muito rico, ficou mais rico ainda, tá? E aí ele resolveu mexer com o futebol. Tinha um time, né, ali no Daguestão chamado Anzhi, Anzhin, tá? Anzhi, de uma cidade do Daguestão chamada Makashkala, vixe, aí tem um monte de consoante, tá? E esse time, ele seria assim, a imagem do Daguestão, né? Pessoal, pra vocês terem uma noção, Roberto Carlos, lateral esquerdo brasileiro, tá? Campeão do mundo, todo mundo sabe quem que é o Roberto Carlos, jogou nesse time russo, tá? Ganhou grana desse Kerimov. Jusilei, que estava no São Paulo até pouco tempo atrás, jogou lá também. O Eto'o, o camaronês, Eto'o, jogou no Angi Makashkala, certo? Vários nomes internacionais foram contratados para esse time e olha que loucura, tá? O time não ficava no território do Daguestão. O time morava, os jogadores moravam em Moscou, que dá mais ou menos uns 2.000 quilômetros, tá? Rússia é gigante, né? Toda vez que eles ficavam treinando em Moscou, toda vez que tinha jogo, o avião desse maluco aqui trazia o time para o Daguestão para jogar, terminava o jogo, levava os caras embora. O time não ficava no Daguestão exatamente para evitar, né, algum problema, né, algum rebelde islâmico, algum tipo de atentado, tá? Bizarro isso, né? Até hoje o Kerimov ele dá as cartas lá no Daguestão e o Putin, amiguinho dele, beleza? Puxa uma setinha disso aqui, ó, e coloca assim. Ó, puxa uma setinha desse item e põe assim: o bilionário possui acordos. Deu para perceber, pessoal, rapidinho, só para concluir isso aqui, ó, que o clube de futebol ele é pano de fundo para um monte de atividade obscura, tá? Então põe assim, ó, o bilionário possui acordos muito favoráveis, muito favoráveis nos ramos de siderurgia e metalurgia, nos ramos de siderurgia e metalurgia,
que garantem que garantem enorme remessa de capital, que garantem enorme remessa de capital para suas empresas. Ponto. Aí pode por assim, ó, possui contratos também com exploração de gás natural. Ó, o Daguestão, pessoal, ele está na fronteira aqui com o Azerbaijão. Toda essa costa aqui, gente, tem muito gás, tá? Muito gás mesmo. A maior reserva de gás que a gente tem no planeta está nesse pedaço aqui do Mar Cáspio, tá? Fechou? Acabou então o assunto. Semana que vem eu já começo um novo. Eu vou para a parte de geografia física, tá? Falar de massas de ar no Brasil para vocês. Beleza? Beleza? Então, gente, vamos aqui.